Boa tarde, galerinha. Tudo bem aí com vocês? Bora continuar a nossa aula aí de segunda-feira. Galera, lá na acolhida de vocês, eu expliquei, né, sobre o que aconteceu na aula de ciências. Eu gravei a aula várias vezes, né, desde domingo, porque a minha internet está oscilando. Então a internet cai, volta, eu tô gravando, aí cai, aí tem que começar a gravar de novo. E eu consegui gravar a aula toda. Quando eu ia falar sobre as páginas dos exercícios, a internet caiu e cortou, né, a gravação. Mas eu postei a aula assim mesmo, porque o que eu precisava era do conteúdo e eu consegui gravar. E aí as páginas eu fiz o escrito lá no WhatsApp, tá bom? Bora lá então para a nossa aula de matemática. Então, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre números decimais. O que são números decimais? São números que possuem uma parte inteira e uma parte decimal, e que vão ser separados por uma vírgula. Então, os números decimais são os números que nós vamos ter vírgula aí no meio, tá? São aqueles números que tem um quebradinho, tá bom? Então, primeiro, eu preciso saber que a parte esquerda aqui, ó, da vírgula, é o meu número inteiro, ok? E a minha parte da direita da vírgula é a minha parte decimal. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber. E que aqui pode aparecer 1, 2, 3 números. E conforme a posição desses números, é que eles vão ser classificados. Então, se eu tiver um número, né? Ele vai ser representado como décimos. Se eu tiver dois números, centésimos. Se eu tiver três números, milésimos. Centésimos, décimos, centésimos, milésimos. Rafa, não entendi o que você quis dizer com isso. Porque eu tenho que saber a nomenclatura conforme a quantidade. Porque conforme a quantidade, é conforme vai ser a leitura. Então, aqui, como é que eu leio, né, esse número? 1 inteiro. Sempre tenho que falar o inteiro primeiro, tá, gente? 1 inteiro e 8 décimos. Esse é a leitura desse número aí. Ok? Tá dando ar aqui, mas aqui eu coloquei 8, tá? 8 décimos. E se eu tivesse esse número aqui, ó? 3,21. Como é que eu ia ler esse número? 3 inteiros. E aí? O que eu vou colocar agora para representar aqui? 21. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, se eu tenho 2, eu vou representar por centésimo. Ó. Então, 3 inteiros e 21 centésimos. E se eu tivesse esse número aqui, ó? 12,004. Como é que eu leio isso daqui? Quantos números eu tenho aqui, ó? 3 números. Então, como é que eu ia escrever? 12. 12 o que aqui? 12 inteiros, porque ele tá, ó, na esquerda da vírgula. 12 inteiros. E o quê? Olha lá. 1, 2,
1, 2, 3. 3 números depois da vírgula é milésimo. E 4 milésimos. Então, aqui nós aprendemos, então, o que é um número decimal. É um número que é representado por uma parte inteira e uma parte decimal. E o que vai separar eles é a vírgula. Tá vendo a vírgula aqui? Ok? Então, olha lá. Aqui eu tenho só um número após a vírgula, então ele é decimal. Aqui eu tenho 1, 2, centésimo. Aqui eu tenho 3 milésimos. Ok? E aí, então, nós entendemos já o que é número decimal. É um número que é representado por uma parte inteira, uma parte decimal e separado por uma vírgula. Mas, em número decimal, nós utilizamos ele para representar também dinheiro. Geralmente é sempre dinheiro, né? Parte aí de dinheiro ou parte de uma fração. Isso mesmo, quando nós falamos de números decimais, nós também estamos falando de frações decimais. Porque quando eu falo 9 décimos, por exemplo, se eu falar para você 9 décimos, você pode escrever 9 décimos assim ou 9 décimos. Tá vendo lá? Então, quando eu vou ler o número decimal, eu posso ler em forma de vírgula ou de forma fracionária. O que são frações decimais? Aquelas que vão representar como denominador 10, 100 e 1000, tá bom? E quando eu vou representar elas, quem quiser copiar no caderno, gente, eu acho legal, tá? Dá um pause aí no vídeo. Copia no caderno, que depois é legal para estudar. Vamos lá? Vou continuar. Então, aqui falamos sobre os números decimais, quem são eles, e eu acabei de falar que eles também podem ser representados da forma de fração, porque é a forma que eu leio eles, né? 9 décimos. Como assim, tia? Forma de fração? Então, aquelas frações que têm como denominadores 10, 100 ou 1000, são frações decimais. 10, 100, né? E 1000 aí, ou 1000, como denominadores são frações decimais. Ok? Então, se tiver 10, se tiver 100, ou se tiver 1000, podem ser classificadas como frações decimais. Então, se eu escrevo lá 31 centésimos. Então, se eu escrever 30 e 1 centésimos. Qual fração que você vai representar? 31 é o meu numerador e centésimo o meu denominador. Ou eu poderia representar como 31 centésimo. Não tem parte inteira, né? Porque eu não li nenhuma parte inteira. Então, ela fica descrita dessa maneira. Rafa, tudo bem, você falou aí que aí não tem parte inteira. Mas e se tivesse uma parte inteira? Como é que eu ia escrever? Imagina que eu escrevi aqui, ó. 4 inteiros. 4 inteiros. Ok? E 5 décimos. Ah, aqui mudou. Aqui tem parte inteira. Então, eu vou ter que colocar
4 inteiros e 5 décimos. Ou 4 inteiros e 5 décimos. Tá vendo? Então, números decimais são sempre os números que vão ser representados com vírgula, tendo uma parte inteira e uma parte, o quê? Uma parte decimal. E ele pode ser representado não só com um número de vírgula, mas ele também pode vir representado na forma fracionária. Quando é que ele vai vir representado em forma fracionária? Quando eu tiver 10, 100 ou 1000, esqueci do zero aqui, ou 1000 como denominadores, tá bom? E quando eu tenho, se eu falar para você o seguinte, até aí, né, eu tô explicando como é que se escreve, né? Mas se eu pegar para você agora, ó, se vocês quiserem copiar também, eu acho super legal copiar, tá? Aqui, ó, é 0,31, tá bom? Tá dando ar. Agora eu vou colocar aqui para vocês, se quiser, põe pausa aí, copia no caderno, que é interessante. Agora, se eu perguntar para você assim, ó, eu vou te dar uma fração e eu quero que você descreva essa fração em parte fracionária, em número decimal, né? Perdão. Vou te dar uma fração e eu quero que você descreva ela em números decimais. O que você vai fazer? Imagina lá que eu te dou assim, ó. 5 décimos, 5 centésimos, 5 milésimos. E aí eu falo para você que você vai ter que colocar essas frações para mim em número decimal. Então, primeira coisa, não tem nenhuma parte inteira. Então, eu já coloco o zero e a vírgula. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu não tenho 10, então significa que depois da vírgula eu vou ter só um número. No caso aqui, o 5. Aqui eu não tenho 2 zeros, porque aqui é o 100, então significa que eu vou ter 2 casas depois da vírgula. Mas aqui eu só tenho um número, né, ó. Então, o que eu faço? Coloco mais um zero e coloco o 5. Agora aqui eu tenho 3 zeros. Então, significa que eu vou ter que ter 3 zeros à direita aqui da vírgula. Então, eu só tenho um número 5. Então, eu coloco 1, 2, 3. Tá? Então, a quantidade de zeros que eu tiver aqui no meu denominador, né, seja 10, 100 ou 1000, é a quantidade de zeros que eu vou ter que ter aqui na minha parte da direita da vírgula, tá? Tia, mas o número que tá aqui não dá. Então, você vai ter que colocar o zero aí, ó. Mas e se fosse assim, ó? Deixa eu catar aqui. E se fosse assim, ó? 25, né, centésimo. Aí, ó. 1025. Sem problema, tá? E se fosse assim, ó? 555 milésimo. Não tem inteiro. Coloco aqui, tá? Se eu colocasse um 2 aqui na frente, aí eu teria a parte inteira, ó. Tá? Se eu colocasse o 2 na frente, tá? Mas se não tiver o 2, significa que eu não tenho parte inteira no meu número decimal. Então, os números decimais aí são utilizados, na verdade, mais para representar quantidade, dinheiro, né? Representar o preço das coisas, tá? Bora lá, então. Gente, atenção agora. Lá na página lá no grupo do WhatsApp, eu coloco lá a página do conteúdo, né? Um exemplo, eu comecei o conteúdo da página 169 e eu coloquei até a página 165. E mais as folhinhas do Vamos Trabalhar. Nós não vamos fazer tudo,
tá? Por que nós não vamos fazer tudo? Nós vamos fazer a página 172 inteirinha, todos os exercícios, 1 e 2, tá? Aqui. Depois, na página 173, nós vamos fazer apenas o exercício número 3. E o 4 e o 5? Não, apenas o 3. Depois, da 74, nós não vamos fazer nenhum exercício. E depois nós vamos para 75, só o exercício número 9. Por quê? Porque bastante exercício aí são iguais, né? É para a gente treinar. E aí depois você pode treinar com o tempo aí. Como, né, nós precisamos seguir o nosso conteúdo, eu não vou ficar dando um exercício repetitivo, tá? Até porque depois nós também vamos aqui para a nossa folhinha do Vamos Trabalhar. Página 189 e 190, e depois 191 e 192, tá bom? Então, bora lá fazer a atividade. Não esqueça, você tem que fazer e tirar foto, porque senão eu não consigo saber se realmente você fez. Ok? Galerinha, a gente se vê amanhã, então. Beijo pra vocês. Qualquer dúvida na hora de fazer os exercícios, é só me chamar. Fica com Deus. Tchau.